Ladies and gentlemen, welcome to the world of music. I'm your DJ. Remember, Luzimar. Hands to reach, eyes to see, feet to keep me company, ears to hear musical sound. Oh, how lucky I am. Oh, how lucky I am. Oh, how lucky I am. Oh, how lucky I am to be here with you. Flowers to smell and sweet honeybees, mile after mile of big green trees, rain to watch pouring down. Oh, how lucky I am. Oh, how lucky I am. Oh, how lucky I am. Oh, how lucky I am To be here with you. The other day a man said, son, you got no legs and you got no fun. He should know, 'cause he's got none. And he says, how lucky I am. Oh, how lucky I am. Oh, how lucky I am. Oh, how lucky I am to be here with you. A shining star, a universe, a holy blessing and a holy work. White holes, black holes, nebulous blue. Eternity, 2, 3, 4, 5. Oh, how lucky I am. Oh, how lucky I am. Oh, how lucky I am to be here with you. Remember Luzimar. Quem é o Manuel Luciano e como é que o Manuel Luciano aparece no Luzimar? Eu nasci em Viana do Castelo, não é? Monserrate. Apareço no Luzimar. Quem sou educador de infância, não é? A minha profissão. Quem sou? Como apareci no Luzimar, eu tinha um trajeto de hotéis, portanto trabalhei, enquanto estudava, trabalhava nos hotéis, aos fins de semana e no verão, e na altura houve uma pequena confusão lá no Luzimar entre a direção e os discojockeys marcaram uma posição de força, e como os diretores eram clientes do hotel onde eu trabalhava, na altura o Hotel Afonso III, pensaram que eu pudesse ser uma opção para ser disc-jockey de Luzimar, não é? Nessa altura não tinhas conhecimento qualquer de DJ ou de disc-jockey, não é? Sim, claro, então já fazia aquilo que os disc-jockeys de Luzimar faziam, e se calhar que na altura tinham uma coisa que os disc-jockeys de Luzimar na altura não tinham, que era a técnica, saber passar a batida em cima de batida. Exato, eu já o sabia fazer. Portanto, para mim, claro que entrar no Luzimar aquilo foi como entrar, imaginem,
sair de uma casinha e depois entrar num palácio. Quer dizer, uma coisa assombrosa, não é? Uma coisa diferente. Naquela altura, não é? Para um miúdo como ele, não é? E que idade é que tinhas nessa altura, Luciano? Como? Que idade é que tinhas nessa altura? Tinha 21 anos. Começaste com 21 aninhos. Eu comecei a pôr música aos 17, foi a primeira vez que saí da noite com os meus tios, na altura, porque a minha mãe era imigrante em Londres, deixaram-me ir trabalhar, não era? Porque para sair à rua só até às 10 da noite e no verão, não era? Então estavas a trabalhar no restaurante e passaste para o Luzimar, foi isso? Não, estava a trabalhar trabalhei sempre como música. Trabalhei num salão de baile aqui em Viana, aqui na rua de Viana. Trabalhei, depois fui para o Hotel Parque, estive lá alguns anos, e depois fui 2 ou 3, e depois fui para o Afonso III. Mas sempre a pôr música. Sempre a pôr música. Exatamente. Sim. Há pessoas que não sabiam como é que tu tinhas chegado ao Luzimar e convém... Sim, sempre a pôr música. Foi sempre disc-jockey, claro. Claro que o ser disc-jockey do Hotel Parque não tinha nada a ver com ser disc-jockey do Afonso III. Agora, ser disc-jockey do Luzimar é o patamar seguinte. Isto é tudo por patamares, não é? E tu lembras-te no primeiro dia em que entraste no Luzimar? Lembro perfeitamente. Lembro-me que foi o dia de Reis, 5 de janeiro de 1983, e lembro-me da primeira música que pus. Foi o... Peraí, já lá vamos. Tu, quando entraste no Luzimar no primeiro dia, recordas-te quem é que lá estava nessa altura? Quem lá estava? Quem era o disco-jockey anterior? Lembro-me, era o Paulo Brito e o José Moreira. Eram os dois? Eram os dois. Quando eu lá cheguei, eles já não estavam lá, não era? Exato. Mas tu sabias que eles tinham estado lá? Sim, aliás, porque eu tinha estado na passagem de ano lá num domingo à tarde. Portanto, imaginemos, foi num domingo à tarde e o dia de Reis era numa quinta-feira ou numa sexta-feira. E, portanto, eu vou logo a seguir. E eles tinham conhecimento que tu ias entrar para disco-jockey ou não? Não, porque o círculo dos disc-jockeys de Luzimar tem uma coisa engraçada. É o primeiro e o último, praticamente, que fui eu, não é? É que éramos fora do círculo do ténis clube. O ténis clube é que tinha o Vítor Coutinho, frequentava o ténis, o Rui, o Luís Delgado, o Paulo Brito, o Zé Moreira, embora eu penso que chegou a frequentar, mas tinha amigos lá dentro, e eu era o único que, embora já tivesse estudado com algum no Colégio de Minho, nunca tive acesso ao ténis clube, e portanto era um outsider daquela. Até porque os dirigentes, os diretores na altura eram sócios e diretores também do Ténis Clube de Viana. Portanto, foi assim um bocado difícil, não é? Para um desconhecido, completamente desconhecido, não é? E então vamos lá falar desse tal primeiro dia que tu te recordas. Como é que foi a recepção do público? Se te lembras, estavas nervoso, não estavas? Extremamente nervoso. Era a primeira vez, não é? Era a primeira vez. Era complicadíssimo. O Luzimar tinha um peso enorme. O Luzimar tinha um peso que as pessoas não imaginam. E eu deixava cair a agulha em cima de um disco porque eu não conseguia pousar uma agulha que tremia por todo lado. Os primeiros 2 meses. Os primeiros 2 meses. Foi assim, depois, claro. Mas falemos primeiro, então, no primeiro dia. Recordas qual foi o primeiro disco que tocou? Recordo-me, foi Phil Collins, foi o Who Can't Be Loved. Por acaso não é uma música de Phil Collins, é uma música que já vem dos anos 60. Sim. Mas eu cheguei lá e pus-lhe mesmo com prazer. Esse não tremeu, porque só estavam os diretores e só estavam os barmans na altura e os recepcionistas e os seguranças. Portanto, não estava ninguém, eu estava completamente à vontade. Recordas-te se chegaste a fazer alguma entrada antes do Phil Collins? Porque na altura tinha-se aquela... Agora nas discotecas não se via isso tanto como se via antigamente, faziam-se aquelas entradas engraçadas, com ambulâncias, com sirenes, com... Pois... Com aquelas contagens decrescentes, aquelas coisas... Por acaso até tenho aqui duas entradas do templo, no templo Luzimar. Eu estou a falar da primeira música que meti mesmo. Agora não me lembro, depois da abertura, não me lembro qual foi. A sequência não me recordo, não. Mas a primeira música, a primeira altura que eu subi aquelas escadas foi Phil Collins. E eu Can't Be Loved. Sabes que foi aquela, pronto. Esse foi o primeiro dia, foi o dia de estreia. Correu tudo às mil maravilhas, com os tramalicas ali, os tramalicas de lá e tal, e as coisas foram... As agulhas foram assentando no prato Parti uma data delas. Um prejuízo enorme para
para a empresa do Luciano. Na altura que o Luciano entrou, portanto, foi um prejuízo só em agulhas. Teve que ser, se calhar, um caminhão de agulhas, digo eu. Muito bem, Luciano. Depois da recepção do público, tu continuaste no Luziamar. Tu estiveste lá há quantos anos? Estive lá 8 anos e meio. 8 anos e meio. E tu vieste embora? Eu vou embora porque foi por música para Andorra. Foi por música para Andorra. Quer dizer, deixaste o Luziamar e foste para Andorra. Foi para Andorra, foi. E o que é que te fez largar o Luziamar se tinhas tanto amor? Na altura fui despedido. Na altura foste despedido? Na altura fui despedido. Recordo-me, não gostava de falar muito disso porque a pessoas infelizmente já faleceram. Não, mas eu não vou falar, eu ia só perguntar se na altura que te despediram se houve alguma... Eu vou para fazer um contrato em Andorra com uma discoteca e quando venho em agosto e pensei que ia encontrar o Luziamar a top, cheguei lá e tinha, na altura, 12 pessoas. E tu tinhas estado em Andorra quanto tempo? Eu tinha estado só um mês, portanto eu fui a 21 de junho e regressei logo no início de agosto. Portanto, nem um mês e meio. Um mês e meio estava... O Luziamar ficou completamente vazio. Vazio, foi. E estavam lá as mesmas pessoas ou eram outras? Já a pessoa que me despediu já tinha ido embora, portanto, já tinha entregue aquilo aos concessionários, aos verdadeiros concessionários. Portanto já tinha mudado de gerência ou tinha... Não, ele abandonou porque exato. não tinha gente, não tinha dinheiro com que pagar e foi-se embora. Não. E depois resolveste o quê? Pegar outra vez no Luziamar? Não, depois estive em Espanha, tive também ali numa zona que se chamava Auxleterre, num casino ali em França, e depois vim para Baiona e depois ando passando. És um malandro, desta volta ao mundo a dar música às pessoas, é? Exatamente. Engraçado. Bem, mas nós estamos aqui para falar do Luziamar e eu quero também que tu tentes recordar-te um pouco, se te lembras de algo de bom que tenha acontecido no Luziamar, para além de coisas más, porque coisas más estão a acontecer todos os dias, não é? Uhum. Mas gostava que tu me falasses um bocadinho das pessoas, até porque eu recordo-me também nessa altura que era cliente do Luziamar e sabia perfeitamente que tu estavas lá ao fim de semana. Posso dizer que não andei 10 km a pé como aquele cliente que esteve aqui há 2 semanas atrás, salvo erro, para ir ao Luziamar, mas fiz muitas vezes aquela travessia da ponte, não é? A pé, para poder assistir às sessões do Luciano no Luziamar. Aquilo na altura era o que estava a dar, não é? Pois, nessa altura, depois, os tempos musicais foram riquíssimos também. Eu também tive uma sorte enorme, não é? Sim. Como todos sabem, não é? Isto até é preciso ter algum talento, mas também é preciso ter sorte, não é? E eu tive essa sorte. E, portanto, é bom recordar momentos. Se tivesse que recordar uns momentos, tinha que falar nas grandes barmanes que tínhamos, nas grande equipa, nos grandes diretores que tínhamos, na harmonia, nos cozinheiros, nas pessoas que nos faziam as carnes assadas, as famosas, não é? Os hambúrgueres na altura, os cozinheiros, os recepcionistas, os seguranças, quer dizer, e depois aquilo que era a energia daquela casa, o público, não é? Aquilo era como uma família, aquilo era um ritual, não é? Só quando entrava no Luziamar, aquilo que hoje não se via. Chegar ao Luziamar, cumprimentar na entrada, cumprimentar o barman, cumprimentar o segurança, cumprimentar o discoteca, cumprimentava-se toda a gente. Toda a gente, é verdade. Mesmo que viesse de fora, ao fim de meia hora ou uma hora, já estava completamente familiarizado. É verdade, porque isso passou-se comigo precisamente quando eu ia ao Luziamar, cumprimentava toda a gente. Toda a gente cumprimentava, a entrada, desde o bar, toda a gente. Toda a gente cumprimentava, era tudo pessoal simpático e na altura também, aquilo que tu estás a dizer agora, porque seria praticamente a década dos anos 80 que as grandes músicas, sim, e que aquilo esteve muito bem. Sim, esteve lá em cima. A discoteca Luziamar, que de resto era praticamente conhecida em todo o lado, toda a gente falava do Luziamar e havia pessoas que vinham de fora para assistir a sessões do Luziamar, que eu sei disso. Claro, aliás, já esses testemunhos vinham de Lisboa, de Coimbra, Porto, mas vinham de todo o mundo, vinham da Europa. Exato, no fundo era isso. Vinham aqueles turistas, chegavam ao Cabedelo e não perguntavam onde é que era
a casa que tinham alugado ou o parque de Campias, não perguntavam onde é que fica o Luziamar. Isto é fabuloso. Os finlandeses, os noruegueses, os dinamarqueses. Mas se as pessoas quiserem ter uma ideia da dimensão que o Luziamar representou e que pode representá-lo e que não o representa, porque nós estamos a falar de tempos atuais. Eu pus música num Remember, eu e o Vitor Coutinho pusemos música na discoteca off, e tinha mais de 1000 pessoas lá dentro. Portanto, aqui tem uma força. Portanto, as pessoas sabiam que era um Remember Luziamar. Que era um Remember Aliás, e nós anunciámos várias vezes na rádio, e até oferecemos uns convites. Exato. E foram bastantes, por acaso. E pessoas... um público maravilhoso, aquilo que eu já disse na primeira parte. Não é? Estava muita gente e foi um espetáculo agradável que já aqui, de resto, mencionaste na primeira parte do programa. Muito bem, voltando ao Luziamar, já aqui passou o Vítor Coutinho, que foi lá disco jockey. Passou o João Douglas. O João Douglas foi amigos, não é? Que foi o primeiro disco jockey. Foi o primeiro disco jockey. Eu não sabia disso, tinha sido o João Douglas, pronto, não sabia. Eu já o conhecia de vista, mas não me recordo que ele fosse o primeiro disco jockey do Luziamar. O Luziamar e a história do Luziamar é feita de um somatório de gente extremamente competente, de disco jockeys extremamente competentes, que de tal forma competentes e de tal forma, não só dos discos jockeys, mas toda a organização, toda a estrutura Luziamar, não é? Comporta de tal forma competentes que ainda hoje, passado não sei quantos anos, quase 30 anos, acho que vai fazer 30 anos ou 35 anos. Talvez. 35 anos, e ainda estamos a falar do Luziamar. É verdade. E 35 anos não são 35 dias. Quando encerrou, foi quase há 25 anos. Há 25 anos. Não, minto, há 15 anos, vai fazer 15 anos, que encerrou definitivamente. Portanto, é um espaço que dá dó e está a prova provada que continua vivo. Aliás, eu aqui há uns anos atrás também passei por Luziamar e fiquei desiludido quando vi os restos, vá lá dizendo, do Luziamar abandonado, praticamente deserto, sem ninguém. Aquilo tinha ardido, salvo erro, na altura, se não me engano, não é? E tinha para lá uma parede a pé ou duas, eu não sei se já tinha paredes, se não tinha, mas estava completamente deserto e abandonado. Vamos ver, pode ser que haja uma surpresa. Se por acaso o Luziamar reabrisse, vamos imaginar que o Luziamar que ia reabrir. Eu costumo dizer, quem viveu o Luziamar naquela altura viveu, quem não viveu, paciência, pois é. Acabou. Quem não viveu não sabe o que perdeu, não é? Exatamente, mas há alguns que não têm culpa nenhuma, não tinham culpa de nascer mais tarde, não é? Claro, eu não estou a falar desses, estou a falar de outros que os outros que tiveram na altura e que não foram, foi uma pena não terem. Que frequentaram outras discotecas, mas não o Luziamar, não é? Sim. Certamente frequentaste algumas discotecas também, eu também, mas... Sim, claro. Mas ao fim de semana era certinho que o Luziamar tinha que estar no lote das preferências, porque era a discoteca que... Eu hoje acho que o Luziamar era uma alternativa muito válida a todas as discotecas de Viana, e isto só porque as discotecas, e está provado, e provou-se na sexta-feira, que as pessoas têm uma necessidade... urgente. De ouvir música, ouvir música cantada, ouvir ritmos diferentes dentro de variadas espécies e de diversidade musical. E depois, isso também transmite uma alegria, uma satisfação, um complemento, quase. Trabalhamos a semana toda, chegamos ali, ouvimos algo que nos diz e que é maravilhoso e que nos faz sentir bem. Agora, eu não tenho nada contra a música atual, mas aquilo... Mas não tem nada... Eu não consigo lá estar, pura e simplesmente. Vou-me desculpar, mas eu não consigo. Aliás, tu és como eu, porque eu ainda há pouco tempo, eu recordo-me, e já conversei contigo isso em off, não vale a pena aqui citar o nome da discoteca, mas fui fazer uma passagem de ano acompanhado com a família a uma discoteca, aqui perto da cidade, e que chegou a uma certa altura que... tive quase para vir embora e tive que perguntar ao disco-jockey se na realidade aquilo ia virar ou se iríamos continuar naquela batida. Ele disse, não, esteja descansado que a seguir vêm umas músicas
que certamente vão ser a sua preferência e você vai ficar muito bem. Eu até à altura lhe disse, sem problema nenhum, que não estava sozinho, estava com 20 ou 30 pessoas e não estava. Estava com claro. 4 ou 5. Exato. Mas o que é certo é que dali a 5 minutos, exatamente, descojoca e virou aquilo por completo. Então, eu por acaso sei a discoteca que estás a falar e também aquilo eclipsou-se. Exatamente. Já Claro, eclipsou-se claro. por completo, não é? Isto. E naquela- se olharmos para o panorama atual da noite em Viana do Castelo, eu disse isto há muitos anos, numa rádio aqui em Viana. As discotecas vão acabar porque estão a entrar por caminhos. Disse Exato. isto há 12 anos. E as pessoas Isto não está tudo a levaram bater- muito a sério. Está tudo a bater certo. Diziam assim, opá, estás velho, pá. É. Assim, estás velho, pá, estás ultrapassado, não sei o quê. Assim é uma história. Isto agora mas é que é cheio música. graça. E agora rio-me disso, porque passado anos, essas mesmas pessoas vêm dizer, epá, não, afinal não estás assim tão velhinho, tá? Não estás assim por pois aí. pois é. Ok. Mas à custa da velhice, quando faz um Remember Luziamar, aparecem 1000 pessoas, não é? Não é por acaso. Não é mais 1000, não é por acaso que continuas velho, não é verdade? Exatamente. Nota-se, não é? Ok. Muito bem, Luciano. Quanto ao Luziamar, aquilo que eu espero e que tu esperas e que toda a gente espera, principalmente aqueles mais da nossa idade, não é? E que pertencem à nossa faixa etária, nós não estamos velhos, mas para lá caminhamos todos, não é? Aquilo que eu espero, muito sinceramente, é que alguém faça alguma coisa. Ou o reabilite, ou então que faça outra coisa, mas deixar aquele Mas era monumento. era bonito abrir o Luziamar novamente. Claro. Era uma maravilha. Isso era ouro sobre o azul. Até me emociona isso. E será que irá aparecer por aí alguém que nos estará a ouvir que irá pegar no Luziamar? Se calhar, pode ser. Não sei. É uma aposta, não é? É uma aposta. Vamos lá ver. Vamos aguardar e Ainda vamos ter muitos programas para falar sobre isso. Sim, e vamos ouvir claro. muitas opiniões sobre isso. Claro. Acho que vai aparecer gente muito gira, interessante. A sim, até falar porque tu tens um sobre lote de convidados já preparados muito grande. muito grande para as próximas emissões. Sim, claro. Muito grande, quer dizer. Pronto, e no fim desta curta entrevista que eu tive e que eu fiz aqui hoje ao produtor e realizador aqui do Remember Luziamar, ele convidou-me para estar aqui, depois para além da técnica, para estar também a fazer esta entrevista, porque ele hoje na realidade não tive convidado, não é? Hoje o convidado foi ele foi o entrevistado, a entrevista praticamente está feita, o balanço do Luziamar é certamente positivo, não há nada de negativo, é tudo positivo. É tudo positivo. Muito bem. Como tu dizes, vamos então ao que interessa. Obrigado, Carlos Manuel, pelo trabalho que tiveste comigo. Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye,